Boa tarde a todos. Eu declaro aberta a sessão ordinária número 7 da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Hoje, 26 de agosto de 2025, às 14h09, na forma híbrida. Comigo hoje a composição completa, com a desembargadora Vângela Fontinelli Pontes, a quem já adianto e dou as felicitações pela passagem do seu aniversário, né, e que honrosamente faz conosco aqui essa composição tão especial e que é uma de grande alegria para nós. Duas, semana passada a desembargadora Ângela, hoje a desembargadora Vângela, e dizer que sempre que pudermos, iremos celebrar essa data e com bastante alegria, sensibilidade, dizer que só hoje já é a 5ª vez que estou felicitando Vossa Excelência, mas farei ainda todas as vezes que forem possíveis. Muito obrigada. Meus parabéns, felicitações pela passagem do seu aniversário. Muito obrigada, senhora presidente. Desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, presente, procurador doutor Luiz Alcântara Costa Andrade, e o defensor público, doutor Renan Cajazeiras Monteiro, aqui em nossa sala virtual. Submeto para apreciação e aprovação a ata da sessão ordinária número 6 da 4ª Câmara Criminal, de 19 de agosto de 2025. Todos de acordo? De acordo, senhora presidente. Ficam as partes e seus respectivos defensores cientes de que a pauta número 5, disponibilizada por meio de publicação no Diário da Justiça e portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com julgamentos na sessão ordinária hoje realizada, teve os processos submetidos ao sistema de voto provisório, com votação unânime, tornando definitivos seus julgamentos nos termos do voto dos relatores, ressalvando-se os que têm destaque: pedido de vista, sustentação oral, entre outros, que acaso estejam pendentes de votação. Também já adianto que estarão adiados para a sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2025, o processo número 8 do roteiro extra-pauta, habeas corpus 0627194110, da minha relatoria, e processo número 29 do roteiro extra-pauta, habeas corpus número 062707112, da relatoria do desembargador Jaime Medeiros Neto. Gostaria de fazer algumas observações sobre a sustentação oral. Primeiro, todos os processos que estão com segredo de justiça, os senhores defensores ficam cientes de que devem omitir os nomes das vítimas nos termos das legislações pátrias. Sobre também a observância de vestimentas talares, de acordo com o disposto no artigo 120, parágrafo 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, inclusive na realização de sustentação oral de forma virtual. Informa-se que, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral, serão realizadas 2 chamadas, para que o advogado ou advogada proceda à respectiva sustentação. Ressalta-se que, não estando o advogado presente no momento das chamadas, a ordem dos trabalhos prosseguirá normalmente, sendo proferido em seguida o resultado do processo correspondente. Também, ainda sobre a privacidade dos presentes na sessão de julgamento, ficam também cientes que já está a sessão sendo gravada e será disponibilizada na plataforma YouTube. Portanto, fica proibida a gravação por quaisquer outros meios, como medida de preservação da imagem das pessoas que aqui estão trabalhando, servidores, etc. Também peço a todos que coloquem no modo silencioso seus telefones. Eu gostaria de perguntar primeiramente a respeito de um processo que foi retirado de mesa na sessão passada. Desembargadora Ângela, está em mesa? Sim, excelência, está aqui comigo. Já pode ir? Pois não.
Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Muito boa tarde, senhora presidente. Muito obrigada pela concessão da palavra. De igual forma, quero me ombrear a Vossa Excelência nas felicitações à queridíssima desembargadora Vanja, pessoa a quem eu também já tive a oportunidade de parabenizar no dia de hoje, mas que de público eu expresso minha admiração, e no WhatsApp eu disse por muitos motivos, e aqui eu vou elencar apenas alguns deles, né? Eu tenho uma admiração muito enraizada pela desembargadora Vanja, sobretudo por sua autenticidade, por seu senso de responsabilidade, pela sua integridade, pela sua simpatia e alegria, pela forma como ela construiu uma família calcada em valores éticos e cristãos, de forma que, desembargadora Vanja, o mundo ganha com a sua presença nele. Receba meus parabéns e votos de vida em plenitude, de saúde, de alegrias, de felicidade. Muito obrigada, desembargadora Ângela. Que Deus a abençoe sempre. Esse processo, antes de passar o processo, também saúde o desembargador Francisco Jair Medeiros Neto, desembargadora Silvia, nossa presidente, que sempre com serenidade, equilíbrio, sensatez, conduz essas sessões, nos dando muita tranquilidade no decorrer de toda ela. Doutor Luiz Alcântara, muito digno representante do Ministério Público do Estado do Ceará. Acho que a Defensoria Pública, neste ato, está representada pelo doutor Renan Cajazeiras, a quem também eu cumprimento e rendo minhas homenagens. Saúdo a todos os servidores, na pessoa da Thaís, secretária da 4ª Câmara, Força Policial presente, advogados que nos assistem, que estão aqui presencialmente. Este habeas corpus, eu adiei da sessão passada por prudência e cautela, porque houve a sustentação oral do impetrante, logo na sequência o Ministério Público, em sua manifestação, trouxe algo de novo, porque contrariou a manifestação que já estava lançada nos autos, e após as duas sustentações, eu refleti e preferi repensar o voto com base no que eu escutei. Desta forma, trago hoje um novo voto, no sentido de analisar de ofício, como foi dito sessão passada, a questão da nulidade da citação por edital não é cabível na estreita via do habeas corpus, porque demanda um revolvimento probatório incabível nesse instrumento processual, tão caro ao ordenamento jurídico. Então, não conheci. Entretanto, de ofício, como foi sugerido pelo Ministério Público, vendo a possibilidade de existir um constrangimento ilegal, concedi a ordem, mas com imposição de medidas cautelares. Então, peço apenas venha para ler a parte negritada da verbetação. Desembargadora Ângela, só eu não anunciei o número do processo, só Pois não. anunciar. Pois não, é o habeas corpus que está sendo julgado, era o 0627-025-23-2025, figurando como impetrante Jamile Geni Linhares Júnior e paciente Adaildo Barbosa da Silva, contra ato do juiz de direito da Vara Única da Comarca de Ubajara. Digo, então, a verbetação. Habeas corpus, homicídio qualificado, nulidade da citação por edital, supressão de instância, análise de ofício, necessidade de mais diligências para localizar o paciente, ordem não conhecida e de ofício concedida, com imposição de cautelares consistentes em minuto só, que eu estou só localizando a parte do voto já final, com proibição de mudança de endereço, sem prévia comunicação ao juízo de origem, apresentar a cada 2 meses, por meio de petição nos autos de origem, comprovante de endereço atualizado, informando suas atividades, e comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado. É como voto.
Obrigada, desembargadora Ângela. Já as sustentações orais já tinham sido todas feitas, então pergunto ao desembargador Jaime se mantém seu voto provisório. Bom dia, excelência. Boa tarde, aliás. Foram tantos anos de sessão pela manhã, né? Permita-me abraçá-la e cumprimentá-la nessa festiva tarde, em especial a desembargadora Vângela Fontinelli, pela passagem de mandato tão feliz e cheia de significados para a sua vida. Que Deus permaneça abençoando poderosamente, como faz todos os dias, né? Muito obrigada, desembargador Jaime. Meu abraço à desembargadora Ângela Godin, ao doutor Luiz Alcântara, doutor Renan, muito dignos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, caros e preciosos servidores, a quem eu cumprimento na pessoa do Alex, da Thaís, senhor policial, senhora policial, doutor advogado presencial, advogados virtuais, meu cordial abraço, minhas senhoras e meus senhores. Excelência, eu acompanho o voto da eminente relatora, né, o judicioso voto. Realmente se ouve muito bem na providência que encontrou para o caso em julgamento. Obrigada, desembargador Jaime. No caso, eu também, né, acompanho na íntegra o voto da relatora. A quarta Câmara, o processo do HC número 062-7025-23-2025, não conheceu da ordem para, de ofício, concedê-la com cautelares. Passaremos agora à nossa primeira sustentação oral presencial. Habeas corpus, número 062, 6564, 51, 2025, número 26 do roteiro extrapauta. Relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, paciente Antônio Yuri Bessa Diógenes, advogado doutor Fernando Antônio Bezerra Freire, aqui presente. O senhor dispõe de 15 minutos para a sua sustentação. Vângela Fontinelli, saudar todos os eminentes desembargadores. Desembargadora Vângela, que o grande arquiteto do universo, em sua infinita bondade, lhe abençoe, lhe dê muitos anos de vida, com muito amor, muita paz, saúde, felicidades e muitas conquistas. Que Deus abençoe a senhora e a sua família. Eminente representante do Ministério Público, aqui presente, doutor Luiz Alcântara, eminente defensor público, doutor Renan, a quem eu tive a grata satisfação de ser seu aluno, servidores desta Câmara, que também fui colega por muitos anos, passei 13 anos como servidor do tribunal, com tamanha satisfação que volto a esta Câmara recém-criada, porque fui da segunda Câmara Criminal por muito tempo, assessorando, inclusive, a desembargadora Huguete Braquear, quem manda o meu abraço fraternal de profunda gratidão pela confiança depositada. Eminentes desembargadores, desembargador Francisco Jaime Neto, nós temos aqui um habeas corpus que pede a retirada de um monitoramento eletrônico do meu cliente Yuri, que já foi agraciado com habeas corpus
da Lavra, salvo engano, da desembargadora Silvia, que reconheceu o excesso de prazo na formação da culpa. O juiz de piso, ele, atendendo a uma determinação, inclusive desta corte, renovou o prazo de monitoramento sob foram esses 3 argumentos. Esses 3 argumentos, eu não preciso de muita luta para demonstrar o equívoco, desembargador relator. Primeiro, o excesso de prazo é até um descumprimento da decisão desta corte, que já reconheceu o excesso de prazo na formação da culpa, por unanimidade. Então, não tem o que discutir. Se o juiz de piso ainda insiste, eu entendo até que isso é até uma afronta a uma decisão da corte. Então, eu não vou tecer muitos comentários sobre o excesso de prazos, porque já foi reconhecido por esta corte por decisão transitada e julgada. O Ministério Público se apega ao fato do meu cliente ter tido 14 processos. 14 processos no estado do Ceará. Mas esquece que o meu cliente, desembargador relator, foi absolvido ou impronunciado por 13 vezes. Eu consegui, com muita luta, a absolvição ou a impronúncia do meu cliente por 13 vezes. Então, em arremedo de conclusão, ele só tem este processo de Tabuleiro do Norte, ele não tem mais nenhum. Então, o segundo fundamento cai por terra. Não há que se falar em responder a demais processos no estado do Ceará. Não há. Ele foi absolvido. A desembargadora Silva se lembra que já é a 3ª vez que eu faço tentação oral nesse caso. 3ª. E para coroar, desembargador, o meu cliente também foi denunciado no estado de São Paulo por prática de homicídio, e na sexta-feira passada eu consegui a 14ª absolvição em pronúncia. Ele foi impronunciado na sexta-feira passada, por decisão do tribunal, e repito ao doutor Luiz Alcântara, inclusive com pedido de impronúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo. Se Vossa Excelência quiser compulsar esse processo, ele tem o número 150.003072 de 2018, 826.0052. Até quando, eu pergunto e indago a Vossas Excelências, o meu cliente vai sofrer abuso ao seu direito de invir? Porque nós só temos agora de 15 processos, um em Tabuleiro do Norte. Esse de Tabuleiro do Norte, que ele passou 4 anos preso e que Vossa Excelência, desembargadora Silva, reconheceu o excesso de prazo, agora por zelo, e que eu estava na tribuna e disse, muito bem, desembargadora, a senhora mandou colocar a tornozeleira do meu cliente para salvaguardar a vítima do crime de roubo, que ele poderia, de certa forma, molestá-la. Só, inclusive, a senhora condicionou a liberdade do meu cliente à intimação da vítima para botar o botão do pânico. Quando ela foi, inclusive, eu pedi a um colega meu chamado Dr. Steffes, procura a vítima, diga que tem essa intimação para ela. Ela foi ao fórum, está certificado nos autos. Sabe o que foi que ela disse? Eu não tenho interesse em botão do pânico. Eu não conheço nem este cidadão.
essa é a resposta dela, está dentro dos autos. A certidão lá de Limoeiro do Norte. Então, nem a vítima quis botão de pânico. Ela, inclusive, é arrolada, a vítima, por nós, para a defesa em plenário, porque ela chegou e disse perante o juiz: eu não reconheço esta pessoa como autor do crime de roubo. Então, nós estamos aqui com um cliente que passou 4 anos preso. Agora, no dia 21 de outubro, se Vossas Excelências mantiverem ele tornozelado, preso domiciliarmente, mais 1 ano. Então, ele vai para 5 anos, com sua liberdade restrita. E isso vai para quando? Vai para quando? Quando ele for absolvido de novo, porque ele vai ser absolvido, eu tenho convicção. Por que, doutor, que ele vai absolvido? Porque do crime de roubo encontraram várias motos em Alto Santo e acusaram ele de ser um dos autores desse crime de roubo. 6 crimes de roubo. Você sabe qual foi a condenação? Em nenhum. Ele foi absolvido em todos os 6. Tem a pecha dele ser de organização criminosa. E Vossas Excelências sabem o quanto é difícil conseguir uma absolvição da organização criminosa aqui em Fortaleza? E ele foi absolvido e o Ministério Público sequer recorreu. Então, até quando, meu cliente, vai cumprir uma pena antecipada? Por falar em pena, se ele pegar 12 anos, ele já cumpriu mais de 40% e já teria direito a ir para o regime semiaberto. Não vou tomar mais tempo de Vossa Excelência. Eu só peço justiça. Justiça para meu cliente. São 5 anos de luta. Eu vivo lutando há 5 anos por ele. Porque ele chegou para mim e disse: doutor, não me abandone. Eu posso dizer aqui a Vossa Excelência, posso dizer, não sou obrigado não, porque o advogado não pode falar em contrato não. Sabe quanto foi que eu recebi de honorário dele agora? Até hoje? Nada, porque até hoje ele não pôde me pagar. Muito obrigado, Excelência. Obrigada, doutor Fernando Antônio. Com a palavra, doutor Luiz Alcântara. Pelo mesmo. Obrigado, Excelência. Excelentíssima desembargadora presidente, doutora Silva Soares de Sanóbrega, excelentíssima senhora desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, excelentíssimo desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, e, de maneira proposital, deixei aqui a saudação última dos integrantes desta Câmara, a excelentíssima desembargadora Vângela Fontinelli Pontes, que hoje é o dia de comemorar o seu natalício, e aquilo que alguém possa desejar, outro de coração. Que Deus lhe dê vida longa e junto dessas pessoas. Ao excelentíssimo defensor público presente a essa sessão, doutor Renan Cajazeiras Monteiro, ao excelentíssimo doutor Fernando Antônio Bezerra Freire, que está à tribuna, senhoras e senhores, Força Policial, senhores servidores. Bem, eu ouvi atentamente as colocações feitas pelo doutor Fernando Antônio Bezerra Freire em relação ao seu constituinte e, principalmente, o registro da quantidade de ações que estava ou está a responder e daquelas que foram pronunciadas, que foi pronunciado no que diz respeito aos crimes dolosos contra a vida, aqui e no estado de São Paulo, como Vossa Excelência fez referência.
mas eu não ouvi se o Ministério Público apresentou ou não recursos dessas impronúncias, ou recurso dessas absolvições. E, em alguns casos, o Ministério Público efetivamente recorreu, Excelência. Mas, talvez o julgamento aqui, na minha compreensão, não seja efetivamente um julgamento de mérito em relação a se a pessoa, na condição de paciente, é ou não inocente. O grande questionamento aqui é se é possível ou não a revogação das medidas cautelares impostas quando do reconhecimento do excesso de prazo. E qual está sendo o posicionamento do Ministério Público, discordando do entendimento de Vossa Excelência? Respeitando, mas discordando do entendimento de Vossa Excelência. É que as medidas cautelares, elas já estão dentro desse contexto de razoabilidade em face da gravidade do delito. Aqui nós estamos tratando do delito de homicídio, do delito de roubo, no contexto de envolvimento de menores, né? Na verdade, é o delito de corrupção de menor. E, na minha humilde compreensão, a desembargadora Silvia, integrante desta quarta Câmara, apreciou o pedido inicial de Vossa Excelência e efetivamente concedeu as medidas cautelares. O juiz, ao reapreciar, de primeira instância, ao reapreciar o pedido de Vossa Excelência, o fez registrando a denúncia aduz que Antônio Yuri Bessa Diógenes, juntamente com outro indivíduo, subtraiu mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, uma motocicleta e um capacete, e ato contínuo, ceifaram a vida da vítima Denis Moreira da Silva, com disparos de arma de fogo. Os crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e corrupção de menores revelam a alta reprovabilidade da conduta e a necessidade de acautelar o meio social. Desculpa. O Ministério Público trouxe à baila a extensa ficha criminal do requerente que o réu responde a diversos crimes graves. E aqui faço a ressalva de que não estou a confrontar as colocações que Vossa Excelência fez, que possivelmente tenha sido absolvido ou impronunciado em algum procedimento. O que eu questiono é o complemento dessa informação, se houve ou não recurso por parte do Ministério Público por estar inconformado, ou com a absolvição ou com a impronúncia nos processos de homicídio. Mas o magistrado traz uma informação que eu reputo relevante para o conhecimento de Vossas Excelências, é a incidência da súmula 21 do STJ, considerando que o paciente já está pronunciado e com data marcada para se submeter à sessão de julgamento do Tribunal do Júri, que irá ocorrer, segundo o magistrado, na data de 6 de novembro de 2025, conforme despacho de folhas 1047 dos autos. Portanto, Excelência, na minha compreensão, representando aqui o Ministério Público, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Se é que houve. Porque no reconhecimento do excesso, àquela época, a excelentíssima desembargadora, relatora, Silvia Soares de Sanóbrega, na ementa registrou: paciente encarcerada há quase 2 anos e pronunciada há mais de 1 ano. Ausência de previsão para submissão ao Tribunal do Júri. Demora na juntada dos laudos de microcomparação balística e da extração de dados telefônicos apreendidos. Constrangimento ilegal evidenciado. Portanto, lá a preocupação era que existia este prazo, existia a pronúncia, mas não tinha-se uma perspectiva de quando se realizaria o julgamento. Aqui, de forma contrária, nós temos a pronúncia realizada, nós temos a data do julgamento e nós temos o mínimo possível para que o Estado tenha um controle efetivo sobre a situação de alguém que, não entrando no mérito se é inocente, se não é inocente, não é esta a perspectiva desse habeas corpus, não se presta a isso,
mas que também se tenha em mente a aplicação do princípio da proteção deficiente, da proibição da proteção deficiente do Estado. Se uma pessoa acusada de crimes graves dessa natureza, não estou fazendo pré-julgamento, o Estado não tem o menor controle de onde está, de onde ser encontrado, se a sociedade está protegida, e olhe que neste habeas corpus anterior foi preciso consultar a vítima do roubo, se ela gostaria de estar com o botão de pânico para que, ao se aproximar, a vítima pudesse ter um mínimo de discernimento do que fazer para sua proteção. Portanto, Excelência, nesses termos, eu ratifico integralmente o parecer lançado e da lavra da excelentíssima Procuradora de Justiça, Raimunda Salomé de Oliveira Nogueira, pugnando pelo conhecimento e denegação da ordem de habeas corpus. É como me manifesto, Excelência. Obrigada. Bom, agradecendo, e passarei a meu voto. Agora passo a palavra ao relator, Desembargador Jaime. Já estava aqui no meio. Obrigado, Excelência. Cumprimentando mais uma vez a todos, em especial o doutor Fernando, que ocupou a tribuna. Permita-me, antes de adentrar no caso em questão, falar aqui de uma outra coisa que me chamou muita atenção. Nesses tempos em que fiquei afastado da jurisdição criminal, né, e ao retornar aqui, afastado por razões alheias à minha vontade, né, e aí, nesse retorno, eu fiquei impressionado. Eu achei que da sessão passada poderia ter sido uma coincidência, mas não. Desculpe, doutor, não tem nada a ver com esse caso, Excelência. Mas a quantidade de processos envolvendo violência doméstica, que era uma coisa que até bem pouco tempo atrás não se via, né? E hoje está superando aí o roubo, superando até o tráfico, né? O que é lamentável, né? O que é lamentável. E outra coisa que reparei, a falta de foco no mérito dos crimes que nos são trazidos. Há um ataque, né, generalizado a questões prejudiciais de mérito, quebra de cadeia de custódia, nulidade de citação. Lógico que essas hipóteses, em sendo verificadas, naturalmente que levariam a uma não análise do mérito para que se tratasse dessas providências preliminares. Entretanto, assim, parece que virou uma receita de bolo onde obrigatoriamente, ainda que não se enxergue, por exemplo, a quebra de cadeia de custódia, não, mas vamos alegar por quê. E queria fazer o registro dessa minha tristeza a me deparar com esses casos, né? Sobretudo quando a gente não imagina que tantos lares são alvos de discórdia, de descontentamento, de violência. E eu até acredito que não é que isso tenha aumentado, né? O que talvez tenha existido é uma coragem, sobretudo da mulher, de enfrentamento a essas situações, de ter coragem de ir a público, né? Denunciar essas agressões. E só queria deixar aqui esse registro, porque quem sabe mais na frente possamos estar, né, quiçá, mais aliviados, dizendo, olha, ainda bem que isso está diminuindo, está havendo uma consciência maior de respeito, né, dos homens pelas mulheres, por suas companheiras. Bom, mas vamos aqui à análise do caso, cuja defesa
a sustentação oral do Dr. Fernando demonstra que seu constituinte está muito bem assistido juridicamente. Estranha, naturalmente, a pletora de procedimentos que esse rapaz responde, muito embora, como o senhor disse, foi pronunciado, foi absolvido e tudo, mas que chama realmente a atenção, né? Porque tantas acusações de outros mais diversos crimes, homicídio qualificado, homicídio simples, tráfico de drogas, corrupção de menores, roubo. Bom, como o senhor informou, não, mas ele foi absolvido de tudo. Mas é de chamar o que é que havia com esse rapaz que sempre, né, injustamente, uma vez que é absolvido, era apontado como autor dessa. Por favor, aqui a. Desembargador, houve uma prisão inclusive do adolescente, que esse adolescente era chamado Brinquedo do Cão. Posteriormente, ele foi morto pela polícia em Potiretama. Houve a apreensão deste menor, juntamente com o corréu neste processo de Tabuleiro do Norte. Eles alegaram tortura já na audiência de custódia. Eles alegaram choque, me perdoe, a Vossa Excelência, dos testigos. Essas torturas eles confirmaram perante o juiz na instrução, inclusive em 3 processos desses de Jaguaretama, que, devido à tortura e à promessa de que iriam liberar, ele assinou dizendo que foi o Yuri que praticou esses fatos. Só que em juízo ele disse que não, que foi torturado e que não foi ele. Em razão desse depoimento, nós tivemos 14 processos abertos. E só uma questão também que eu deixei enfatizar, que a da acusação, ele disse, e os trânsitos julgados? Tem um do procurador que ainda está aguardando dessa impronúncia, está aguardando ainda julgamento desta casa. Os outros 2 da Jaguaretama já transitaram e julgados, inclusive um na semana passada. Muito obrigado. Muito bem. Bom, mas o fato é que nós não estamos aqui a tratar deste mérito, né? Eu até peço vênias à Câmara, porque eu não sei qual o posicionamento da Câmara com essa intervenção. Como diz o professor Mário Capelletti, eu sou muito fã do contraditório participativo, né? Não tem problema, do Jaime. Até porque essas questões, de fato, quando são arguídas, podem ser desenvolvidas desde que tenha anuência, principalmente do relator. Muito obrigado. Da última vez que eu fiz isso, eu ganhei um beijo tão grande. Bom. Pois bem, né? O fato aqui é que Sua Excelência, o juiz presidente do feito, né, encontrou razões, e que eu entendo cabíveis, né, para a manutenção dessa providência diversa da prisão. E eu, doutor, penso assim, ainda vou refletir mais sobre isso, colocar no lugar de alguém que está sendo acusado de homicídio, de roubo, de corrupção de menor, e como consectário disso, antes do meu julgamento, eu recebo uma tornozeleira eletrônica ao invés de estar atrás das grades, né? Não sei, mas o pensamento que me vem é que bom que a justiça me deu essa oportunidade, né, de não estar no cárcere e poder ter um mínimo, né, de ir e vir, e nessa liberdade limitada. E o conceito de liberdade, melhor que eu já vi, eu não encontrei nenhum compêndio jurídico, mas num desses livros de best-seller do, meu Deus, a memória, né, chamado As Areias do Tempo, de Sidney Sheldon, diz que
A liberdade é a faculdade de escolhermos as nossas próprias algemas, né? Então, doutor, eu me limito agora a vos declinar as minhas razões de decidir, pondo em seguida o meu voto ao criterioso crivo dos meus pares. A decisão que manteve o monitoramento eletrônico está devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, incluindo a gravidade específica do delito imputado, homicídio qualificado, com indícios de ligação e conflito entre facções, e na suposta reiteração delitiva revelada pela ficha criminal do paciente. A imposição da medida cautelar se deu em substituição à prisão preventiva, sendo considerada proporcional e adequada ao contexto fático, especialmente diante da ausência de alternativa menos gravosa capaz de assegurar, com igual eficácia, a tutela da ordem pública. A fundamentação judicial não se limita à gravidade abstrata do crime, mas menciona a dinâmica delitiva, o histórico criminal do paciente e a vinculação a contexto de organização criminosa, o que legitima a subsistência da cautelar. A alegação de constrangimento por excesso de prazo não prospera, pois a resolução do CNJ 412 tem caráter orientativo e a última reavaliação judicial da medida ocorreu, agora recente, em 9 de junho, com decisão devidamente motivada. A imposição do monitoramento eletrônico está respaldada por decisão devidamente motivada, inexistindo ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal que autorize o relaxamento da cautelar por meio de habeas corpus. Então, é esse o voto que ponho ao crivo dos meus pares. Obrigado. Obrigada, desembargador Jaime. Doutor Fernando, realmente, excelente defesa. Obrigada, doutor Luiz também, presente. Realmente, eu lembro bem desse caso. Agora, o desembargador, da redistribuição do desembargador Jaime sucedeu-me. Eu lembro que ele foi, realmente, inclusive, procurando aqui, fiquei um pouco aqui, a ausência de previsão para a submissão ao tribunal do júri, demora na juntada dos laudos de microcomparação balística e da extração de dados telefônicos apreendidos. Constrangimento ilegal evidenciado. Realmente, aquele habeas corpus, realmente, ele, apesar de estar respondendo à época a vários processos, ele era tecnicamente primário. E havia realmente essa demora, principalmente na busca pelos laudos que ainda não tinham sido juntados os autos. Dessa forma, foi concedido com a monitoração. E não se tratava apenas de um roubo, né? Houve o roubo da motocicleta que possivelmente teria sido usado para depois efetuar um homicídio, um outro crime. Por essa razão foi que eu submeti a apreciação da vítima, se ela se sentia mais protegida, e pelo que o senhor está me informando, ela não teve interesse, e é assim que a gente procede. É dessa forma que a gente procede. E eu me acosto às razões do eminente relator, e também faço uso daqui dos dados do Ministério Público, uma vez que já temos uma data para o julgamento. Então, acho prudente, no caso, manter. Nesse caso, eu acompanho o voto do relator. Como vota a desembargadora Vanja? Obrigada, senhora presidente. Antes de votar, eu quero agradecer aqui de coração todas as manifestações que foram feitas à minha pessoa nesse dia. Eu desde manhã que eu digo que o meu dia realmente está muito especial mesmo, graças a essas manifestações carinhosas que eu tenho recebido de muitos amigos, da família. Então, é muito bom completar 67 anos e estar
em plena produtividade. É como eu me sinto hoje, né? Muito feliz pela minha família e por todos os que estão se congratulando comigo nesse dia. Eu até brinquei que eu recebi já tantos presentes, porque mas os presentes maiores que eu recebi foi ter mudado a minha vida. Deixei colegas e muitos amigos no Ministério Público e vim fazer novos amigos aqui no Tribunal de Justiça. E estou muito feliz com essa decisão. Então, é agradecer de coração a essas manifestações tão tocantes, tocam realmente a alma, o espírito, dão um alento. E a paz que a gente precisa, né? Tanto precisa. Mas, feitos esses agradecimentos, eu cumprimento a senhora presidente dessa sessão, desembargadora Silvia, o relator, desembargador Jaime, a desembargadora Ângela, doutor Luiz Alcântara, o doutor Renan Cajazeiras, doutor Luiz pelo Ministério Público, doutor Renan pela Defensoria, doutora Thais, representando os servidores, e eu não posso deixar de cumprimentar o oficial de gabinete, do meu gabinete, o Alex Souza Silva, e agora o Kepler, que está, nesse momento, adentrando ao recinto, e eu faço o meu cumprimento a ele, aos advogados, representado aqui pelo doutor Fernando Antônio, e cumprimentando Vossa Excelência, o cumprimento dos demais advogados que estão remotamente assistindo, e a Força Pública, aqui representada pelo Tenente Gadelha. Mas, como foi muito bem dito aqui já por todos, o momento é muito especial, é habeas corpus, né? O doutor Fernando Antônio, tudo que o senhor disse a respeito da possível inocência do seu cliente, não cabe aqui nesse momento. Então, acho que o desembargador Jaime se ouve muito bem no voto, e assim como o doutor Luiz Alcântara também trouxe os argumentos que são necessários para esse momento. Então, dessa forma, dito isso, eu acompanho o relator na integralidade do voto. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Ângela. A quarta Câmara, por unanimidade, conheceu da ordem para denegá-la nos termos do voto, o eminente relator. Obrigada, doutor Fernando Antônio. Próximo processo, habeas corpus número 062-665107-2025, número 27 do roteiro extra-pauta, da relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, paciente Francisco Alejandro Gomes Dias, advogado doutor Calbi Pereira Gomes, aqui presente. Doutor Calbi, o senhor nos escuta? Boa tarde, excelência. O senhor dispõe de 15 minutos a partir de agora para a sua sustentação. Pois não, excelência, muito obrigado. Cumprimento aí a todos, iniciando em nome de todos aí, em nome da doutora desembargadora Silvia, em nome de quem cumprimento todos os demais integrantes desta Egrégia Câmara de Direito Criminal. Cumprimento também o doutor Procurador de Justiça, o defensor e os demais eventuários e quem nos assiste. Aqui trata-se de um habeas corpus, como apregoado aí por Vossa Excelência, em que o paciente, Francisco Alejandro, está perante o juiz da comarca de Independência, da Vara Única, respondendo um crime de tentativa de homicídio, por ter, em tese, participado deste ato em conjunto com um outro corréu, que atualmente encontra-se solto por ordem do juiz natural da causa, que reconheceu a ilegalidade da prisão em razão da desídia do órgão estatal na execução penal, sobretudo da demora
segundo as palavras do próprio magistrado de piso, que reconheceu a ilegalidade da hora das investigações, violando a regra de processo penal, que afronta aí os limites da razoabilidade, na medida em que o réu preso e o paciente com ordem de prisão decretada há mais de 6 meses. Hoje, há mais, salvo engano, há mais de 8, porque foi no dia 21 de dezembro, foi quando surgiu a ordem de prisão preventiva. E apenas na data de na data de 24/6 desse ano foi que o Ministério Público veio apresentar a denúncia formal em desfavor do réu Gleison e do corréu paciente. O juiz de piso, em dia 4 de setembro, ele recebeu a denúncia e decidiu manter a prisão preventiva anteriormente decretada pelo juiz de garantias. E contra essa decisão que recebeu a denúncia que a defesa se insurgiu contra os seus fundamentos, né? Por que a defesa se insurgiu contra essa fundamentação que o juiz de piso mantém a prisão do Alejandro e nega a decretação da prisão do principal réu, que foi o autor, segundo as próprias investigações, em tese da tentativa de homicídio contra um parente, não salvo engano, um primo seu, né? Negócios lá, e segundo as investigações, o paciente parece que acompanhava ele, e a vítima de longe vislumbrou que ele estava de cócora próximo ao local, e essa é a razão do paciente estar na questão hoje de acusado. Mas a defesa aqui não está para discutir o mérito, evidentemente, que na via do habeas corpus não é isso, é apenas para contextualizar a falta de razoabilidade da manutenção, sobretudo, dessa medida cautelar, que o ministro magistrado fez questão de mencionar que a gravidade em si do fato não era motivo, inclusive está na sua própria decisão, não era motivo para a prisão, né? Mas, por outro lado, ele também apresenta elementos muito inconsistentes para manter a prisão preventiva do corréu Alejandro, alegando apenas a questão aqui de um dos elementos autorizadores da norma, que é a garantia da lei penal, com base em uma informação das investigações, informações essas que não tem como ser crível, de que o réu estava foragido, não tinha um local certo, porque que não foi localizado. Isso não é verdade. A defesa juntou nos autos do habeas corpus, de folhas 8 e 9, que esse defensor acompanhou essas investigações desde o início do ocorrido, enviou requerimento para a autoridade policial para que o réu, hoje réu, pudesse apresentar sua versão sobre os fatos, né? A autoridade policial não respondeu esse defensor, ignorou literalmente os pleitos da defesa em apresentar o réu para ser ouvido, esclarecer os fatos. E daí, quiçá, não havia outra razão, seria esse o motivo para que segregar um jovem menor trabalhador, nunca teve nenhum envolvimento do crime
criminal, né? A sua vida pregressa por si, elas demonstram isso. Tem arrimo de família, sua família mora na cidade, ele é residente, trabalha, de modo que a defesa entende que essa manutenção da prisão seria uma ilegalidade, seria um abuso manter num contexto em que o próprio magistrado reconhece a ilegalidade da persecução penal. Evidente que, que nesse caso, manter uma segregação, porque ainda que ele não esteja preso, ele está com uma medida de prisão contra si. Ora, o próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 46, ele diz que, para réu solto, o Ministério Público teria 15 dias para apresentar uma denúncia. Nesse caso, foram mais de 3 meses. Né? O próprio magistrado informa, decide que, nesse caso, o Estado acusador aí violou todos os limites da razoabilidade, de modo que, seja na questão da fundamentação, que não encontra respaldo nos autos, de forma concreta, porque a defesa contrapôs a questão de que não se trata de réu foragido. Inclusive, a defesa trouxe o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, e esse precedente, a defesa trouxe que o Superior Tribunal de Justiça também que entende que circunstâncias como essa, por si, não pode justificar a prisão preventiva do réu. Né? Essa jurisprudência, ela é uma jurisprudência recente e é uma forma que a defesa trouxe para reflexão dos outros desembargadores para que seja revogada essa prisão, que a justiça dê a oportunidade a esse jovem de mostrar o compromisso dele com a sociedade, com a justiça. Os fragmentos, os indícios de sua participação, ainda que seja efetiva, da qual a defesa não concorda, mas a oportunidade de um jovem que não tem 21 anos, que nunca teve envolvimento com crime, ter assegurado esse direito tão relevante, fundamental, de locomoção, de ir e vir, ainda que essas medidas, que seja a liberdade, esse direito de ir e vir, o Estado tem como ter o controle efetivo sobre isso, através de uma outra medida alternativa que não seja o cárcere. Né? E é por essas razões que a defesa pediu a sustentação oral para que Vossas Excelências, com certeza, com uma reflexão e com o saber que tem sobre essas questões, né? Esses direitos fundamentais aqui, que a defesa tanto pede para que seja observada ao caso concreto, né? Que dê essa oportunidade para esse jovem. Né? Eu aqui vou finalizar, porque os demais fundamentos que justificam o pedido da defesa, eles se encontram na peça acostado de documentos, né? E acrescentando que não há qualquer previsão de que se inicie essa instrução processual. Para essa defesa, a defesa entende que há um afronto assim ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade sem precedente. Né? Uma persecução penal de uma forma tão delongada, sem que a defesa
defesa tenha apresentado qualquer motivo, e não há aqui que dizer que dissocia, que não há como comparar a situação do réu preso ou o réu que estava solto, mas que eles estão no mesmo processo, no mesmo contexto fático, com medida. E sob o argumento de que o réu se evadiu. Ora, a defesa comprovou isso nos autos, se colocou à disposição, e nesse momento a defesa reafirma o compromisso, sob pena de ser revogado esse benefício, se assim for concedido, dele comparecer a todos os chamamentos da justiça. A defesa firma esse compromisso com Vossa Excelência. E que se daí, dando essa oportunidade, e daí ele violando ou desrespeitando, a gente poderia ter uma demonstração efetiva que ele não teria compromisso. Mas eu acho que o que a defesa requer, é que seja dada essa oportunidade para esse jovem demonstrar o seu compromisso e a sua inocência dentro de um devido processo legal. É como fica requerido, e agradeço a oportunidade, Excelência. Obrigada, doutor Calbi. Ao Ministério Público, por igual tempo. Obrigado, Excelência. O Ministério Público ouviu atentamente as palavras do excelentíssimo advogado que representa o paciente e, diante desse contexto, Excelência, temos algumas considerações a fazer. Primeiro, que a defesa tenta uniformizar como situações idênticas os acusados neste processo, mas são bem distintas do ponto de vista processual. Não diria nem eu do ponto de vista de antecedentes ou do ponto de vista de culpabilidade, porque aqui, novamente, estamos em sede de habeas corpus. Mas, do ponto de vista processual, são bem distintas. E o magistrado, como o Ministério Público, no primeiro e no segundo grau, identificaram essa peculiaridade. O Ministério Público, lá no primeiro grau, ao se manifestar em recentíssimo pedido de liberdade provisória, de relaxamento de prisão preventiva, melhor dizendo, deixou registrado. Inicialmente, faz-se importante mencionar que Francisco Alejandro Gomes Dias jamais foi efetivamente preso. Encontra-se em local incerto e não sabido na condição de foragido, o que por si só revela a intenção deliberada de se furtar a aplicação da lei penal. Circunstância que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, reforça a necessidade da custódia cautelar prevista no artigo 312, caput do Código de Processo Penal. Portanto, do ponto de vista processual, nós temos alguém que foi preso, se submeteu ao processo, no curso do processo teve a sua prisão relaxada, impondo situações de medidas cautelares, e nós temos o paciente que se encontra na condição de foragido. Essa situação foi igualmente apontada na manifestação da excelentíssima procuradora, promotora de justiça convocada, doutora Ana Cristina de Paula Cavalcante Paraíba, ao afirmar que, ressalto por oportuno, que o paciente não foi efetivamente preso, encontra-se em local incerto e não sabido e na condição de foragido. Portanto, a situação processual são bem distintas. Vale ressaltar também que este não é o primeiro e nem o segundo pedido ou reiteração de pedidos sobre os mesmos fatos já decididos por este tribunal. Nós temos, para ilustrar, a decisão da lavra do excelentíssimo desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, acórdão publicado no dia 5/8/2025, penal, processo penal, homicídio duplamente qualificado, tentado, prisão preventiva, manutenção, fundamentação idônea, requisitos apreciados em impetração anterior. Então, é o fato que se dá aqui, são várias impetrações,
inclusive com pedidos no primeiro grau apreciados. Esse último agora na data de 4 de julho de 2025, em que o magistrado, mais uma vez, esclarece que a contagem dos prazos não se dá de forma aritmética e mais, em relação ao paciente, ele deixa bem claro. Ressalta que a prisão preventiva do acusado foi relaxada, a do Gleidson, que foi preso, foi relaxada em 13/6, diante do manifesto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, já prorrogado anteriormente, sem oferecimento de denúncia, até então tendo decorrido 150 dias. Na ocasião, foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos modos do 319 do Código de Processo Penal. No que se refere ao paciente, o magistrado diz: mantém na prisão preventiva de Francisco Alejandro Gomes da Silva, tendo em vista a presença dos elementos que evidenciam o risco concreto da aplicação da lei penal, circunstâncias que justificam a preservação da medida cautelar. Então, aqui o magistrado fez a distinção, não redecretou a prisão do Gleidson Henrique Nunes. Por quê? Porque, apesar do Ministério Público ter pleiteado no oferecimento da denúncia, Excelência, ele reconheceu a ausência de fato novo que justificasse a decretação da prisão preventiva, mas manteve a do paciente por estar na condição de foragido, né? Então, nesses termos, nesta oportunidade, eu ratifico integralmente o parecer lançado aos autos da lavra da doutora Ana Cristina de Paula Cavalcante Paraíba, pelo conhecimento e denegação da ordem de habeas corpus. Obrigada, doutor Luiz. Ao eminente relator para pronunciamento do seu voto. Cumprimentar o doutor Calvi, que ocupou a tribuna em defesa do seu constituinte. Nossos cumprimentos. Em alguns casos, a gente costuma fazer algumas considerações antes de partir imediatamente para a leitura da emenda, mas aqui eu entendo que, né, seria, no dizer do ditado popular, gastar a vela com defunto não tão agradável. Então, me permita aqui a leitura do projeto de emenda. Habeas corpus, homicídio qualificado na forma tentada, prisão preventiva, presença dos pressupostos e requisitos do artigo 312 do CPT. Gravidade concreta da conduta, periculum libertatis demonstrado, paciente foragido, risco concreto à aplicação da lei penal, excesso de prazo na formação da culpa, inviabilidade, réu solto e foragido, ausente desídia do juízo do Ministério Público, pedido de extensão do benefício ao corréu, impossibilidade, situações fáticas processuais distintas, medidas cautelares diversas, insuficiência, ordem impetrada conhecida e denegada. Aqui não há a menor condição de querer se equiparar, né, a situação com a do corréu. Trata-se de réu foragido, né, são situações totalmente díspares. O cárcere não conheceu o paciente, né? Como diz o doutor Calbi, aquela música do xará dele, tarde fria, sozinho espero, né? Sem você até quando? Assim reclama o cárcere. Então, Excelência, esse é o voto, né, onde é denegada a ordem, voto esse que ponho ao crivo dos meus pares. Obrigada, desembargador Jaime. Eu mantenho meu voto provisório com o relator. Desembargadora Vanja. Obrigada, senhora presidente. Da mesma forma,
também acompanho o relator na integralidade do voto. Por unanimidade, ordem conhecida e denegada nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigada, doutor Calbi. Boa tarde. Boa tarde. Próximo processo, habeas corpus, número 062-7071-12-2025, número 29 do roteiro. Esse processo foi adiado? Isso. Pronto. Esse processo foi adiado, então passaremos. Foi adiado por impedimento do doutor Luiz Alcântara. Próximo processo, habeas corpus número 062-6985-41-2025, número 7 do roteiro extra pauta de minha relatoria. Paciente Maria Érica Damasceno Rabelo, advogada Maria Érica Damasceno Rabelo. Doutora Érica, me escuta? Escuto, doutora. Boa tarde. A senhora dispõe de 15 minutos a partir de agora. Tá certo, muito obrigada. Eu cumprimento primeiramente a todos, a excelentíssima senhora desembargadora relatora, aos demais desembargadores, ao doutor promotor de justiça, à Defensoria Pública, aos demais advogados, aos serventuários da justiça e a todos que estão aqui presentes. Primeiramente, nesse primeiro ponto, eu queria esclarecer que, além de advogada nesse habeas corpus, eu sou a paciente, e nós tratamos aqui não do mérito da ação, nem do processo, mas tão somente sobre a reavaliação da medida cautelar de monitoramento, na data de 27 de novembro de 2024. Eu tive a concessão da minha prisão domiciliar integral, com a aplicação de medidas cautelares que deveriam perdurar pelo prazo de 6 meses. Primeiramente, a decisão fora para cumprimento do prazo de 12 meses, contudo, para readequação às normas do BNMP e do CNJ, o douto colegiado da Vara de Delitos de Organizações readequou para 6 meses. Atualmente, o prazo foi ultrapassado, eu me encontro em monitoramento cautelar há 9 meses. Ou seja, eu estou há 1 ano e 2 meses em prisão domiciliar, tendo em vista que há prisão domiciliar e em cárcere, tendo em vista que a prisão domiciliar ela é uma espécie do gênero prisão preventiva, ela não deixa de ser uma prisão preventiva. E importante ainda salientar, como foi trazido nos autos, e a última reavaliação das medidas das prisões preventivas, não só minha, mas de todos os acusados do processo, foi feita em janeiro desse ano, passados mais de 7 meses da reavaliação dessas prisões preventivas. Quando da entrada desse habeas corpus, não se tinha ainda o trânsito em julgado do recurso em sentido estrito do douto Ministério Público, que recorreu da decisão de concessão da minha prisão domiciliar e foi julgado, inclusive, na relatoria da doutora Silvia Soares, da desembargadora Silvia Soares, que transitou em julgado. Após o trânsito em julgado do RESE, ficou concluído para a decisão interlocutória do douto colegiado, que seria para a reavaliação das medidas, tendo em vista o ultrapassado prazo de 6 meses. Contudo, o colegiado se omitiu a isso, né? Então, somente pediu arquivamento do feito, arquivou definitivamente, não reavaliou. É importante também mencionar que o BNMP, principalmente a resolução, o CNJ, principalmente a resolução 417, no seu parágrafo único do artigo 21, ele fala que, quando o monitoramento eletrônico for por prazo determinado, se não houver alteração ou revogação ou modificação do mandato, ele será considerado revogado automaticamente. Contudo, no meu caso não aconteceu, tampouco houve avaliação por parte dos juízes da Vara de Organizações. Eles se omitiram com relação à questão da readequação, tendo em vista que é cabível no ordenamento jurídico que, para prorrogação ou modificação das medidas cautelares, em especial do monitoramento eletrônico, há que se ter indícios novos, fatos contemporâneos, ou mesmo descumprimento de alguma medida cautelar, que no meu caso não ocorreu de nenhuma forma, e em especial monitoramento eletrônico, eu nunca tive nenhuma comunicação de bateria, ou de perímetro, ou de qualquer outro descumprimento das medidas impostas. É importante mencionar também que, à época da minha soltura,
o meu mandato de monitoramento no MP, ele foi expedido colocando como se eu estivesse em prisão domiciliar parcial, podendo me ausentar da minha residência, devendo estar nela das 22 horas da noite às 6 horas da manhã do dia seguinte. Contudo, mesmo diante desse documento, desse mandato de monitoramento, ciente da decisão do colegiado, não me usurpei de cumprir a determinação da decisão. Eu comuniquei à secretaria da Vara, a secretaria da Vara só fez um simples ofício e um novo mandato de monitoramento enviou à SAP. Contudo, não houve retificação por parte do colegiado, não houve qualquer outra medida, apenas um novo mandato de monitoramento. E durante todo esse tempo, 9 meses de prisão domiciliar, para ser sincero para Vossas Excelências, eu não me ausentei da minha residência uma vez sequer. Eu me ausentei quando eu saí, eu estava e estou com meu psicológico muito abalado, eu faço tratamento no Hospital de Saúde Mental. Me ausentei por questões médicas e, na ocasião, o Ministério Público se pronunciou no sentido do meu retorno ao cárcere por ter me ausentado em caráter de urgência e emergência em situação médica para atendimento. Após isso, pelo medo exacerbado que eu tenho hoje, eu não me ausento da minha residência para nada. Eu já estive doente diversas vezes, eu estou sem o meu tratamento no Hospital de Saúde Mental adequado, porque nem tudo pode ser feito por via meio virtual. Eu não faço exames há muito tempo. Pelo contrário, eu tive que ter atendimento de um posto de saúde próximo à minha residência, de modo virtual, de modo domiciliar, para conseguir as receitas dos meus medicamentos. E na minha residência só moram eu e minha mãe, uma idosa de 62 anos que vive do Bolsa Família. A base financeira sempre fui eu. O meu pai, que é o alicerce, mesmo não morando com a gente, que foi quem custeou as minhas despesas nos 5 meses em que eu passei no cárcere. Atualmente ele não pode trabalhar, conforme consta dos autos, porque ele tem um problema muito sério de hérnia de disco e outros problemas na coluna que impedem ele de ir trabalhar. Então, assim, é mais questão também de humanidade e de ressocialização, porque a LEP, a Lei de Execuções Penais, ela também é aplicada ao preso provisório e é direito do preso o estudo, que é o que eu busco também, a assistência à saúde, né, e o trabalho, porque por mais que eu não esteja impedida de trabalhar, mas muitas coisas você não consegue resolver virtualmente. Muitas coisas você não consegue trabalhar virtualmente, tudo é muito complicado, e em especial a questão do meu tratamento. Eu não faço porque eu não peço autorização à Vara de Organizações, porque tudo é um motivo para que a mídia publique. Eu não sei como a mídia fica sabendo e posta que a advogada foi para isso, que descumpriu, e para evitar certas situações, eu prefiro me recolher na minha residência. Então, assim, eu rogo a esse douto gabinete, né, a esse douto tribunal, que veja a questão, porque o douto colegiado, ele não analisou, apesar de passados os 6 meses das minhas medidas cautelares. Eu não estou aqui pedindo para a retirada de todas as cautelares, eu estou pedindo a reavaliação da cautelar de monitoramento eletrônico tão somente, podendo permanecer todas as demais, com todo o cumprimento integral, como eu venho fazendo há tempos, mas pode se tratar até mesmo de um abuso de autoridade por parte da Vara de Organizações, que se omitiu na reavaliação, e legal esse ato, né, porque vai contra o ordenamento, aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, enfim, há uma série de preceitos, principalmente no que diz também à dignidade da pessoa humana, porque todos temos direito à assistência à saúde, à família, à educação, a trabalho. Eu acho que é mais uma questão de dignidade também, nessa questão dessa reanálise, porquanto não houve nenhum descumprimento, e não estamos aqui a falar do mérito, posto que quando foi solicitadas as informações para a Vara de Organizações, o douto juízo, ele se ateve somente a falar sobre o processo, sobre as questões processuais, o porquê eu teria sido denunciada pelo Ministério Público, a data da audiência, e não falou nada acerca da minha situação, ou seja, eu estou em prisão domiciliar com monitoramento cautelar, mas não se sabe o que se aconteceu comigo, o que se passa, se eu continuo, como é que vai ser, se vai ser prorrogado. Então, assim, eu peço a Vossas Excelências a análise desse caso. Eu acredito que não se trata de uma supressão de instância, posto que o próprio
juiz da vara de organizações, ele arquivou o feito definitivamente sem reanálise das medidas cautelares, e em que, em última das hipóteses, né, caso não seja o entendimento desse tribunal, que tenha pelo menos a flexibilização do perímetro e do horário de recolhimento, para que eu possa fazer os meus tratamentos médicos, para que eu possa trabalhar, estudar e voltar a me ressocializar em sociedade, tendo em vista que já são 1 ano e 2 meses presa, né, no cárcere e em prisão domiciliar, cumprindo integralmente. É isso que eu rogo a vossas excelências e desde já agradeço. Obrigada, doutora Érica. Com a palavra do Ministério Público por igual tempo. Obrigado, excelência. Estamos aqui, mais uma vez, diante de um processo de habeas corpus, em que a paciente, atuando em causa própria, alega o excesso de prazo no que se refere à sua prisão domiciliar. Eu chamaria a atenção de vossas excelências para 2 aspectos. Um deles diz respeito à possibilidade de não conhecimento da ordem exatamente pela supressão de instância. Não houve uma provocação e uma apreciação do pedido formulado na extensão que se pretende nesse habeas corpus para o colegiado das varas de delito de organização criminosa. Portanto, há, sim, uma possibilidade de não se conhecer da ordem pela supressão de instância. No entanto, se vossas excelências superarem e enfrentarem o mérito da impetração, chamo a atenção para outro aspecto. Esse processo não se desenvolveu aqui. Ele iniciou na comarca de Ubajara, onde, numa investigação que se buscava identificar autores de crimes contra o patrimônio público, a autoridade policial se deparou com a atuação de uma organização criminosa com ramificação e identificação de 25 pessoas, dentre elas a paciente, e, diante da magnitude do que foi encontrado, declinou para a vara de delitos de organização criminosa. Somente neste processo, nós temos como denunciados, além da paciente, mais 10 pessoas. Portanto, estamos diante de um processo que envolve complexidade, que envolve pluralidade de réus. E mais do que nunca, com essa peculiaridade, é que não se pode pretender alegar excesso de prazo quando até mesmo a concessão da prisão domiciliar para a paciente não se deu por mérito dela, paciente. Se deu por uma situação bem específica, em que o magistrado registra ao prestar informação no habeas corpus, em que diz: em que pese não estarem preenchidos os requisitos do 318 do Código de Processo Penal. Desculpa, excelência, mais uma vez. Em que pese não estarem preenchidos os requisitos do 318 do Código de Processo Penal, este colegiado concedeu a prisão domiciliar à acusada, posto que o estabelecimento prisional onde estava custodiada precisou realizar uma reforma no que seria uma espécie de adaptação de uma sala de estado maior. Acomodação assegurada aos advogados que estejam privados de liberdade antes de sentença transitada em julgado, nos termos do artigo 7, inciso 5 do Estatuto da Advocacia. Portanto, não há um mérito para que fosse assegurado o direito de estar em prisão domiciliar. Foi uma circunstância de uma reforma estrutural que pudesse atender aos ditames do Estatuto da Advocacia, onde ficam recolhidos os profissionais que possivelmente sejam acusados ou venham a cumprir pena na condição de advogados.
essa peculiaridade é importante porque, mesclando com o argumento de excesso de prazo, a paciente também faz um apelo à questão humanitária, de que está acometida de transtorno psiquiátrico e precisa de tratamento. Óbvio, eu acredito que em qualquer circunstância que um promotor ou promotora de justiça se depare com uma situação de que alguém esteja com o seu direito humano violado, eu acredito que esses profissionais vão agir para proteger o direito humano, independente da condição daquela pessoa. Mas, no caso particular, essa argumentação não tem o menor sentido. Primeiro porque, na própria impetração, a paciente identifica e esclarece que está sofrendo diversos transtornos psiquiátricos, mas no parágrafo seguinte ela diz o seguinte: para se ter a noção da gravidade que o medo da recorrente se encontra, esta solicitou ao posto de saúde próximo à sua residência atendimento domiciliar, para que fosse possível, ao menos, renovação pelo médico da unidade das 2 receitas de medicamento de uso contínuo. O que de fato ocorreu, conforme se verifica do comprovante do aplicativo Mais Saúde de Fortaleza. Portanto, estando em casa e dispondo deste serviço de atendimento domiciliar, que qualquer pessoa pode utilizar por solicitação na UPA, na unidade de pronto atendimento, a paciente resiste que está tendo atendimento. Portanto, não há uma violação à sua dignidade humana enquanto pessoa sujeita a um processo que pudesse ensejar a concessão da sua liberdade plena em face da gravidade dos fatos, né, do envolvimento em organização criminosa e com uma situação bem peculiar, de que as decisões importantes passavam por ela e pelo paciente, pelo o acusado, que não é objeto desta impetração, mas que é o líder da organização criminosa, por sua vez, seu esposo. Essas situações preocupam o Ministério Público, e é por isso que, na concessão de uma medida desta natureza, num processo dessa complexidade, fragiliza também a sociedade, fica sem instrumentos que possam garantir o mínimo de funcionamento, onde as pessoas que fazem a opção de vida por se envolver em organização criminosa, de praticar crimes como os apontados nesses autos, com farta prova, o que não é a discussão aqui, sempre deixo isso claro, mas apontam indícios de materialidade e autoria fartos, e que o benefício inicial não se deveu ao mérito, se deveu a uma circunstância extraprocessual, não cabe no entendimento do Ministério Público, que aqui represento, nenhuma possibilidade de concessão. Não há excesso de prazo, nós estamos diante de um processo complexo, com pluralidade de réus, não há malferimento algum à dignidade humana, a paciente acusa que está precisando de tratamento médico e está tendo tratamento médico, não inviabilizaria nem se estivesse no presídio. Portanto, Excelência, o Ministério Público ratifica os termos do parecer emanado da excelentíssima procuradora Valesca Nedef do Vale, pelo não conhecimento da ordem, no entanto, vai adiante. Caso Vossas Excelências resolvam enfrentar o mérito, que seja conhecida a ordem e denegada, considerando a complexidade do feito e a necessidade de acautelar a paciente e proteger a sociedade. É como me manifesto, Excelência. Obrigada, doutor Luiz. Vou proferir a leitura da minha proposta de emenda.
Direito Processual Penal, habeas corpus, prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pedido de revogação ou flexibilização da medida cautelar, ausência de manifestação da autoridade judicial de origem, supressão de instância, artigo 318.2 do Código de Processo Penal, necessidade de demonstração de debilidade extrema, prova insuficiente, ordem não conhecida. 1. Caso em exame. Habeas corpus impetrado em favor de Maria Érica Damasceno Rabelo, questionando a manutenção da prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Para isso, a defesa alega excesso na duração da medida, ausência de decisão de prorrogação, necessidade de revogação ou, alternativamente, flexibilização para permitir atividades de estudo, trabalho e tratamento médico, com base na Resolução 417/2021 do CNJ, e em condições pessoais favoráveis da paciente. 2. Questão em discussão. Pretende-se discutir as seguintes teses. 1. Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico poderia ser considerada automaticamente revogada pela ausência de decisão expressa de prorrogação. 2. Estariam presentes requisitos para substituição ou flexibilização da medida, com fundamento no artigo 318.2 do CPP, em razão de doenças psiquiátricas. 3. Razão de decidir. 2. A não reavaliação do monitoramento eletrônico no período estipulado, conforme a resolução número 417/2021 do CNJ, não implica reconhecimento automático da ilegalidade da medida, normalmente quando ainda subsistem os motivos ensejadores da sua decretação e quando não há comprovação de excesso de prazo da fase instrutória. 3. Constatou-se que não houve manifestação da autoridade judicial de origem acerca do pedido de revogação ou flexibilização da prisão domiciliar, de modo que a análise direta por essa Corte configuraria supressão de instância. 4. Além disso, já foi expedido alvará de soltura em favor da paciente, processo número 0226187779/2024, com o cumprimento registrado em 27/11/2024, e a manutenção da prisão domiciliar decorre de decisão expressa da Vara de Delitos de Organização Criminosa, que já delimitou detalhadamente hipóteses excepcionais de saída para consultas médicas. Ordem não conhecida. É assim como voto. Como vota a minha revisora, desembargadora Vanja. Acompanho Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Ângela. Bem vistos e bem analisados, concordo integralmente, confirmo o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência, a relatora. Obrigada, doutora Ângela. Proclamo o resultado por unanimidade, ordem não conhecida nos termos do voto da relatora. Obrigada, doutora Maria Érica. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Próximo processo, recurso em sentido estrito, número 001-8976-73/2024, número 23 da pauta número 5, de relatoria da aniversariante Vanja Fontinelli Pontes, recorrente, Dr. Ragno Diego Lopes de Souza e advogado Dr. José Ayrton Dantas Neto. Presente, Dr. José Ayrton. Novamente, recurso em sentido estrito, número 001-8976-73/2024. Chamo o advogado Dr. José Ayrton Dantas Neto em sala. Então, conforme já manifestado no início da sessão, proclamo o resultado. Decisão por unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto da eminente relatora. Próximo e último processo, apelação número 00-101-00-19/2022, número 77 da pauta número 5, da relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, apelante Antônio Cícero da Silva Filho, advogado Dr. Wellington Ribeiro Araruna, que eu já vejo aqui presente. Dr. Wellington, boa tarde. Olá, boa tarde, desembargadora. Pronto. A partir de agora, o senhor dispõe de 15 minutos. Ok, agradeço a acolhida, a desembargadora Silvia, presidente dessa Câmara. Quero cumprimentar também aqui o
desembargador Francisco Jaime, relator dessa apelação criminal. Quero cumprimentar também a desembargadora Vângela Fontinelli, também aproveitar a oportunidade para parabenizá-la por mais um ano de vida. Que Deus conceda muito mais anos de vida com a saúde que a senhora tem e a disposição para trabalhar e servir a sociedade. Cumprimentar também a desembargadora Ângela, né, uma desembargadora pelo qual tenho um carinho, já a conheço desde a outra Câmara Criminal que a integrou, e dizer sempre um prazer estar perante de Vossa Excelência. Quero cumprimentar também o Procurador de Justiça, né, o doutor Luiz Alcântara, também um excelente membro do Ministério Público. Já tive também a oportunidade em outras vezes de sustentar em sessões que esteve presente, doutor Luiz Alcântara, que é sempre muito justo, sempre muito firme nas suas posições. E aos demais serventuários dessa nova Câmara Criminal, a qual é a primeira vez que faço sustentação oral nela, e aos colegas advogados, também cumprimentar o membro da Defensoria Pública. Excelências, esse recurso é um recurso de apelação de uma sentença oriunda do Tribunal do Júri, né, a qual foi realizado no mês de março desse ano. O réu tinha contra si, do início, a denúncia constando 3 qualificadoras. Por conseguinte, por ocasião das alegações finais, como ele era o autor e havia um coautor nesse processo, e no processo anteriormente, que foi desmembrado a esse tribunal decretou a qualificadora do meio cruel. E aí a defesa sustentou também seria inviável a manutenção da qualificadora do meio cruel, constante no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 121. E aí foi decotada também essa qualificadora nesses autos, no primeiro grau, e aí o réu foi submetido ao júri. A acusação seria de que esse réu teria efetuado golpes de arma branca, enquanto a acusação também constava que o seu pai havia segurado a vítima para que esse desferisse os golpes. Em tese, segundo a denúncia do Ministério Público, esse crime teria ocorrido em virtude de uma discussão no bar, né, que fica na mesma rua da residência que os réus residiam, e por conta dessas fichas de sinuca. Mas, ao olhar da defesa, né, com o deslindo dos fatos e a colheita da prova, após uma briga no bar, de fato, do recorrente, esse foi para a sua residência. E aí a vítima retornou até a sua casa, por volta do que as testemunhas disseram, em torno de 5 a 7 minutos depois, e passou a agredir o seu pai. E aí, diante disso, ao avistar, o mesmo pegou a arma branca e aí, de fato, desferiu os golpes na vítima, que veio a óbito ainda no local. E aí o Tribunal do Júri, inclusive a defesa desse apelante, que foi realizada por esse advogado do Tribunal do Júri, sustentou não a absolução, mas o decópio das qualificadoras, que requeria que o Conselho de Sentença votasse por não reconhecer tais qualificadoras. E aí, apesar disso, o Conselho de Sentença reconhecer essas qualificadoras, e aí a primeira tese de defesa nesse recurso, né, é que o julgamento foi contrário à prova dos autos, né, em virtude do contexto. O crime ele não aconteceu, o fato não aconteceu logo após uma discussão. Então, não tem como se abarcar que esse fato ocorreu em virtude da discussão, se ocorreram fatos após essa discussão. Inclusive o fato de a vítima ter ido até a casa do réu, passar a agredir o seu pai. Né? Ainda aliado a isso, né, a defesa entende também que há um erro ou uma injustiça no tocante à aplicação da pena. Né? O magistrado exasperou a pena, né, em 3 circunstâncias. A primeira foi a culpabilidade,
E aí eu peço vênia para ler o trecho da sentença, e o magistrado fundamentou da seguinte forma: a sua culpabilidade é muito elevada de intenso dolo e exige um grande grau de censura, uma vez que atuou com dolo direto e de forma premeditada, orientando sua conduta para a eliminação da vida da vítima de forma desprezível e sem qualquer piedade. Maior de 18 anos, mentalmente são, logo imputável, tinha pleno conhecimento do caráter ilícito dos fatos. O acusado não registra antecedentes, apesar de informações de prática de outros delitos posteriores. Conduta social a ser valorada negativamente, considerando que foi descrito pelos testemunhos no inquérito e em juízo como pessoa não dada ao trabalho, mas dada ao álcool e animosidades, inclusive estando embriagada no momento dos fatos. O crime foi cometido com motivo fútil, circunstância essa que já qualifica o delito, e que, portanto, não poderá ser valorado em seu desfavor nesta fase, sob pena de bis in idem. As circunstâncias do crime são significativas por ter se utilizado de meio de dificultar a defesa da vítima, por ter o acusado atacado quando o outro comprar segurado, o que será avaliado como agravante sob pena de bis in idem. Por outro lado, verifique que o acusado agiu desferindo múltiplos golpes de facas em locais letais, com pescoço, cabeça, tórax e abdômen. 8 golpes, justificando a sua valoração negativa. E aí, excelência, o que a resignação da defesa é no seguinte: o magistrado exasperou inicialmente na sua culpabilidade, por dizer que era elevado e com intenso dolo, e ao mesmo tempo, né, exasperou na circunstância do crime, né, por fundamentar que o acusado agiu desferindo múltiplos golpes em locais letais. Ou seja, ele fundamentou na culpabilidade do dolo e na circunstância do crime com a própria conduta, né? E a conduta, ela integra o próprio o dolo, né? A conduta dolosa em si não poderia ali exasperar essas duas circunstâncias juntas, sob pena de bis in idem, né? Quanto à circunstância do crime, o Ministério Público já tem manifestação nos autos, eu não sei se o doutor Luiz Alcântara vai reiterar tal parecer também, já acostado, mas há também já um parecer favorável do Ministério Público nessa circunstância. Então, o pedido da defesa é que não reconheça, se eventualmente a primeira tese não for acolhida, que não reconheça tais circunstâncias para exasperar a pena. E se eventualmente se reconhecer, apenas uma delas. Eu agradeço a Vossa Excelência e espero ter contribuído para a decisão. Agradecemos também, doutor Wellington, com a palavra Ministério Público por igual tempo. Obrigado, Excelência. Trata-se da apelação criminal, em que o apelante é o réu Antônio Cícero da Silva Filho, aqui brilhantemente defendido mas eu faria, diante do relato apresentado, do parecer apresentado pela 47ª Procuradoria de Justiça, titularizada pela doutora Maria do Socorro Brito Magalhães, eu faria Guimarães, desculpe, doutora, Maria do Socorro Brito Guimarães, eu faria apenas um registro. Primeiro, que não é, obviamente, de nada desconhecido de Vossas Excelências, porque devem ter, inclusive, alguns participado da construção dessa súmula, a súmula número 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, em que diz: as decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrária à prova dos autos. O que é mais comum nos crimes, especificamente os crimes de homicídio e os crimes de tráfico, é que as pessoas que visualizam ou que presenciam tenham temor ou até
se furtem de narrar com clareza o que viram daquela cena. E nesses autos nós temos fartos depoimentos de pessoas que presenciaram, 3 testemunhas que presenciaram os fatos. Portanto, a decisão dos jurados, na ótica do Ministério Público, foi uma decisão que compatibiliza a aplicação da pena com as provas coletadas nos autos, tanto no que diz respeito à autoria do crime, como em relação à materialidade que é em conteste. Afinal de contas, alguém foi morto. Alargando a compreensão do que é trazido para a decisão desta egrégia Câmara, a defesa questiona a questão da aplicação ou da valorização negativa dos vetores de culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. E apenas nesse aspecto que diz respeito a uma peculiar situação, que é a conduta social, o magistrado de primeiro grau deixou anotado o seguinte: a pessoa não dada ao trabalho, mas dada ao álcool e animosidade, inclusive estando embriagada no momento dos fatos. Essa circunstância, na minha compreensão, para que ela seja considerada para fins de interferir negativamente na aplicação da pena, na minha compreensão, ela deve estar sobejamente demonstrada e a decisão fundamentada com elementos concretos que indicam essa situação. Então, nesta peculiaridade, assim como fez a doutora Socorro, eu também entendo que essa circunstância não se mostrou devidamente esclarecida para fins de ser considerada na aplicação da pena. Até porque magistrado, ao aplicar a sanção, o fez no patamar de 18 anos, e 9 meses de reclusão. E aqui, apesar da legislação não dizer que fração deva ser aplicada, se 1/6 ou 1/8, a jurisprudência tem construído, inclusive, com farta jurisprudência deste tribunal, de relatoria, inclusive, de vossas excelências que integram a 4ª Câmara Criminal, no sentido de que a fração deve ser clara e estipulada, né? E os vetores considerados dentro e escolhidos negativamente para agravar a pena, aqueles que estejam suficientemente provados. Aqui não se fez essa cisão para se dizer que os vetores que foram negativados, eles foram negativados e acrescentados de 1/8 ou de 1/6 da pena. Então, há, neste aspecto da sanção, conforme bem anotou a doutora Socorro Brito Guimarães, que, para encerrar, eu leio. Desta forma, o comportamento, aqui ele queria também levar em consideração o comportamento da vítima, e ela deixou bem claro o seguinte: o comportamento da vítima é circunstância judicial considerada neutra, porque, em regra, não favorece ou prejudica o réu, somente sendo relevante nos casos em que a vítima incita, induz ou, de alguma forma, facilita o acusado a praticar o crime. E, por conclusão, deflui-se, portanto, que toda a matéria foi apreciada com inteira propriedade e de forma bastante clara e suficiente. Eis que o substancioso contexto probatório confirma a responsabilidade penal do apelante, Antônio Cícero da Silva Filho, de modo que, das teses defensivas expostas no presente apelo, merece prosperar apenas a que visa neutralizar a conduta social, mantendo-se a pena base acima do mínimo legal, em razão da idoneidade dos vetores, culpabilidade e circunstâncias do crime, preservando-se, no mais, o édito condenatório. Portanto, excelência, ratifico integralmente os termos da excelente
do parecer lançado pela excelentíssima procuradora Maria do Socorro Brito Guimarães, que está acostado às folhas 653 e 655 dos autos, dando parcial provimento aos recursos nos termos deste parecer. É como me manifesto, excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz. Com a palavra, o relator para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Inicialmente cumprimentando o doutor Araruna por sua sustentação oral, que mostra que seu cliente está muito bem assistido juridicamente. Eu já adianto que comungo inteiramente com as observações feitas pelo seu procurador de justiça no que diz respeito à conduta social, somos uníssonos no mesmo pensamento. Tenho, pelas razões de decidir, que, com relação ao caso em análise, por óbvio, que a soberania dos vereditos prevista no artigo 5º, 38, letra C da Constituição Federal, somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, quando o veredito não encontra amparo em qualquer prova, o que não se verifica. Depoimentos testemunhais convergentes e laudo cadavérico associados à confissão do apelante confirmam a dinâmica do crime e a autoria, afastando a tese defensiva. Na dosimetria, manteve-se a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, esta última devidamente fundamentada na execução em via pública, à luz do dia e na presença de familiares, o que revela maior reprovabilidade da conduta. Afastou-se, contudo, a negativação da conduta social por ausência de elementos concretos aptos a fundamentá-la, notadamente quanto atinente ao comportamento do réu em sociedade, portanto, em caráter permanente. Reconheceu-se o comportamento da vítima como circunstância favorável pela iniciativa desta em dirigir-se à residência do réu e dar continuidade ao conflito, compensando-se tal vetorial com a negativa das circunstâncias do crime. Redefinida a pena base para 14 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, preservada a prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito e do histórico de fuga do réu, em consonância com o tema 1068 do Supremo Tribunal Federal. Recurso parcialmente provido. É o voto que apresento aos meus pares. Vos devolvo a palavra, excelência. Obrigada, desembargador. Eu também comungo da mesma opinião que Vossa Excelência. E dessa forma, eu mantenho meu voto provisório, acompanhando o relator. Desembargadora Vanja. Obrigada, senhora presidente, e eu, como Vossa Excelência, também acompanho o voto do relator na sua integralidade. Assim, proclamo o resultado e gostaria que Vossa Excelência acompanhasse para saber se realmente está de acordo. A Quarta Câmara conheceu e concedeu, por unanimidade, parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a negativação da vetorial relativa à conduta social, mantendo desabonadas aquelas relativas às circunstâncias do crime e à culpabilidade do agente, bem como para reconhecer em favor do réu a vetorial comportamento da vítima. Por conseguinte, reduzindo a sanção definitiva ao quanto de 14 anos e 3 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. É isso? Pronto. Muito obrigado, doutor Wellington. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde a todos, foi um prazer. Ou não temos mais nenhum processo, e dado se tem alguma proposta, além dos parabéns aqui que já foram dados aqui inicialmente, mas se alguém quiser se estender, estamos aqui à disposição para tal.
Desembargadora Evângela, eu só queria cumprimentá-la mais uma vez e dizer que a fala de um dos advogados aqui presente hoje disse tudo a seu respeito. Realmente, é uma pessoa que tem uma dinâmica, uma atividade, uma vontade fantástica de produzir. Adorei Obrigada. a palavra produtiva, vou fazer uso, vou me apropriar dela também, de vez em quando. Viu? Obrigada, senhora presidente. Hoje nós julgamos 110 processos na nossa sessão. Mais alguma coisa, alguma indagação? Tratar? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a Deus por mais um dia. Obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Renan. Boa tarde a todos os causídicos. Obrigada.